Fala, família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente, Léo Trentin e eu, para falar desse pré-jogo agora, hein? Guarani Botafogo de Ribeirão Preto, quarta-feira, 9h30 da madrugada, aquele horário nada convencional e nada conveniente para o público, nada conveniente para o futebol. Segunda partida do Guarani seguida em casa, né? Falamos um pouquinho aí do empate 1-1 com o Santos, empate que era para ter sido vitória, né? Guarani jogou para ganhar o jogo, acabou parando no goleiro João Paulo e deixou uma impressão muito melhor do que aquela apresentada depois na partida contra o Mirassol, né? Na partida anterior. Então, expectativas foram criadas para esse jogo, né? Então, vamos ver o que acontece. Já agradecendo você que está aqui acompanhando esse pré-jogo de Guarani e Botafogo no Bugricast. Se você não conhece o Bugricast, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você já é da casa, seja bem-vindo novamente. Aos dois que já conhecem e não conhecem, muito obrigado por estarem com a gente, prestigiando. Acompanhar o Bugricast é uma escolha. O YouTube é um oceano e a gente agradece por vocês terem parado aqui para ouvir um pouquinho desse pré-jogo. Léo, expectativas foram criadas, hein? Bom jogo contra o Santos no domingo. Passou, né, aquela estreia, aqueles 4 primeiros jogos terríveis na tabela do Guarani, mas não quer dizer que vai ser fácil contra o Botafogo, hein? Boa noite, Pezão. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo a gente. Assim, passou aquela euforia, ao mesmo tempo aquela ansiedade, tanto negativa quanto positiva, dos 4 primeiros jogos, principalmente dos jogos contra São Paulo e Santos, que a torcida gosta desses jogos grandes, apesar que decepcionou um pouco o público, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas eu acho que passou aquela euforia. Os jogos contra o São Paulo e o Santos foram muito positivos, principalmente o jogo contra o Santos, que o Guarani mereceu a vitória. Ela não veio porque o goleiro João Paulo estava inspirado, mas traz boas expectativas para o jogo agora contra o Botafogo, principalmente no ataque, porque assim a defesa ainda me decepcionou um pouco na última partida. Mas eu gostei do ataque, tanto o titular quanto as opções que entraram. E vou falar para você que pelos últimos 2 jogos o Maxwell tá pedindo passagem, hein? Vem bem o Maxwell, né? É aquela história que a gente sempre fala. Cuidado em ficar xingando todo mundo, xingando os jogadores, que o futebol permite reviravoltas, permite recuperações. Tá aí o Bruno Sávio, né? Que contou a história do ano passado e esse ano também já fez 3 gols lá no Campeonato da Bolívia, jogando pelo Bolívar na estreia. Não sei qual era o nível do adversário, mas o time dele fez 7-0 e Bruno Sávio marcou 3 gols. E aí, Léo, acho que falando um pouco do jogo, né? A gente imagina, bom, já passou o São Paulo, já passou o Bragantino, passou o Mirassol, passou o Santos. Desses 2 jogos em casa, uma vitória e um empate contra 2 times grandes. E vem o Botafogo aí que ganhou do Santos na Vila Belmiro no começo do campeonato, mas vem de uma derrota aí por 3-0 para a Inter de Limeira, nossa rival no grupo, né? Inclusive essa vitória fez com que a Inter passasse o Guarani. Tem muita gente falando que o Guarani vai ganhar. Vitória é certa. E eu não iria por esse lado, hein? Sempre respeita, claro que o Guarani é favorito, na minha opinião. Mas que vai ganhar, tem chão ainda. O jogo é jogado, hein? O jogo é jogado. O Guarani vai precisar se decidir nesse jogo contra o Botafogo qual que é a postura real dele, né? Se é um time ofensivo, como foi contra o Santos, insinuante, criativo. O Giovanni Augusto entrou muito bem, além do gol e do lance do pênalti. Deu uma dinâmica diferente para o meio-campo. Então, se vai ser esse time ou se vai ser aquele time fechado dos primeiros jogos. O que Então, você acha? eu acredito que o Guarani vai buscar mais o ataque, como foi contra o Santos, que foi mais próximo do que a gente viu na Série B do ano passado. O Guarani nem sempre na Série B do ano passado foi um time totalmente ofensivo.
mas era um time muito mais insinuante do que um time com 3 volantes, né? Então eu acredito que o Guarani seja um time que vai propor mais o jogo e vai buscar mais o ataque. O que eu acredito que vai acontecer também é que a gente vai ter uma mudança na defesa. É bem Não, possível, né? não sei se vai ser a mudança que eu gostaria, mas eu acredito que tenha uma mudança na defesa com a entrada do Ronaldo Alves, que no último jogo ficou no banco. Acredito ainda que seja por falta de condições físicas por causa da Covid, porque cada um responde de um jeito também. O Índio estava inteiro e fez uma grande partida, mas isso não quer dizer que a recuperação dele tenha sido igual à recuperação do Ronaldo, longe disso. Então eu acredito que o Ronaldo vá para o jogo para tentar corrigir as falhas defensivas das últimas partidas também. Então, o que me preocupa é no lugar de quem o Ronaldo vai entrar. Se você for ver bem, o Hernando tem jogado bem pior que o Derlan. Não que o Derlan seja um primor, mas o Derlan tem rendido melhor que o Hernando. Tanto é que até nas notas do Bugricast, dos 4 jogos, só teve um jogo que o Hernando pontuou mais que o Derlan, e mesmo assim foi por pouca coisa. Então, assim, eu queria ver o Ronaldo jogando junto com o Derlan, mas eu acredito que o Daniel vá apostar na experiência e vá fazer uma dupla de defesa com Ronaldo e Hernando. E também porque Ronaldo e Hernando também ganham bem, né? Ganha bem para ficar no banco. Talvez você tenha que ter argumentos técnicos para colocar no banco. Nesse momento, acho que ainda não tem. Tem que ver todo mundo para poder decidir. Mas eu concordo com você. E acho que vai ser a única mudança no time, né, Léo? Diogo Matheus ainda não deve ter condições, deve voltar aí. Talvez o Diogo Matheus fique no banco, numa estratégia parecida com o que aconteceu com o Ronaldo Alves na rodada passada, ficou no banco, enquanto o Hernando e Derlan fizeram a dupla de zaga. Então é possível que nessa partida contra o Botafogo a gente veja um time muito parecido com o time que ganhou do Santos. Vamos lembrar: Kozlinski no gol, Diogo Matheus, desculpa, Matheus Ludic na lateral direita, Diogo Matheus no banco, a zaga provavelmente, como o Léo falou, Hernando e Ronaldo Alves, e o Matheus Pereira na lateral esquerda, ele que foi bem na partida contra o Santos. No meio, ainda acredito em Bruno Silva, Índio e Giovanni Augusto. E no ataque, muito provavelmente, Júlio César, Lucão e Iago. Só que a gente vê jogadores aí, como você falou, Maxwell entrou bem nos últimos jogos, o Rodrigo Andrade devagarzinho está recuperando a forma física. Então, aos poucos também, o Daniel Paulista está ganhando mais opções. Talvez contra o Novo Horizontino, na próxima rodada, se não tiver nenhum problema de cartão ou de lesão, o Daniel Paulista possa ter praticamente 100% do elenco à disposição. Vitinho ainda está fora e o Diogo Matheus também. O que você acha, Léo? Conjunto é importante, né? Eu só tenho um pouco de dúvida se aquela boa partida que a gente viu do Iago, por exemplo, que tinha muito espaço, né? Foi no fundo, driblou e tal. Se vai ter o mesmo espaço, eu acredito num Botafogo bastante fechado e o Guarani meio que batendo contra uma parede ali para tentar furar o bloqueio. Então, é, acredito nos jogadores de velocidade, mais se a gente abrir o placar primeiro e aí os espaços aparecerem, do que logo no começo, né? Porque o Botafogo, não tenho dúvida, vem fechado, ainda mais depois da paulada que levou da Inter. Sim, mas o Júlio não anda tão bem, tá? Eu gosto bastante do futebol do Júlio César, mas ele não começou bem a temporada. Eu acho que até mesmo jogando fechado o time do Botafogo pode ser uma boa pro Iago se ele tiver inspirado, exatamente porque ele é o cara que tenta algo diferente. Ele tenta um drible, tenta algo diferente. Ele pode achar um espaço e criar uma jogada. Não que ele seja um gênio da bola, longe disso, mas por ele arriscar o drible, pode ser que ele consiga abrir um espaço. O que está me preocupando no Iago é só a finalização dele, que é muito ruim. No último jogo ele até tentou finalizar, mas mandou 2 bolas no alto e o gol que ele fez estava irregular, né? Então, mas eu acho que é um jogo realmente para o que você falou da questão do conjunto.
não só do time titular, mas eu acredito que por ser um jogo truncado, vai ser bom para testar algumas peças até mesmo no segundo tempo. Se o Guarani abrir o placar logo de cara, melhor, o Botafogo vai tentar se arriscar e vai abrir mais espaço. Mas caso não consiga, eu quero ver o Giovanni Augusto pegando um adversário mais fechado, porque no jogo contra o Santos ele também tentou alguns dribles, algumas finalizações de fora da área. Quero ver, por exemplo, entrar um Venuto no segundo tempo, que entrou bem contra o Mirassol, no jogo contra o Santos nem entrou na partida. Então, assim, eu quero ver esses caras que têm esse diferencial da velocidade e do drible. O Júlio, ele é até um jogador rápido, mas ele não é muito de drible. E pode ser um jogo até que ajude o Lucão. Se o Lucão não ficar voltando para buscar bola, ele é bom nas bolas aéreas. Quem sabe uma bola cruzada o Lucão não possa fazer um gol de cabeça também. Eu acho que vai ser um bom jogo para testar o ataque do Guarani, que no ano passado a gente reclamou que o Guarani tinha dificuldade para enfrentar equipes muito fechadas. Essa pode ser uma prova de fogo para ver se nesse quesito a gente melhorou. Muito bem colocado. E assim, é um jogo para encarar com urgência, né? Guarani 4 pontos. Vamos lá. Água Santa, lanterna do grupo com 3. Guarani com 4. Inter de Limeira 5. E o Corinthians com 7. Claro que a gente já enfrentou alguns dos piores times do campeonato. Mas a vitória contra o Botafogo ela é imperativa, precisa acontecer. Porque, bem ou mal, 2 jogos fora de casa na sequência. Novo Horizontino e Ituano antes do derby. Então vai ser um momento importante de definição do campeonato. Não dá para a gente falar em Novo Horizontino ainda, falar em Ituano ainda, falar em Derby ainda. É momento de começar a definir quem vai classificar, quem vai. A Inter tem um bom time, ainda vai enfrentar, né, São Paulo, ainda vai enfrentar o próprio Bragantino. Nessa rodada, inclusive, tem Bragantino e Inter lá em Bragança Paulista. Então, 3 pontinhos que o Guarani precisa para começar a mostrar o interesse de classificação. Como o Botafogo precisa pontuar para fugir do rebaixamento. Por falar em Botafogo, você tem a escalação deles aí, Léo? Alguma ideia? Eu tenho a escalação da última partida e eu tenho os relacionados para essa. Vou passar a escalação da última partida, depois eu passo os relacionados que tiveram algumas novidades em relação à última partida deles na questão de jogadores relacionados. Então, na última partida, o Botafogo foi com David, Marlon, Diego Guerra, Tarek e Martinelli, Joaquim Henrique, Felipe Souto e Matheus Carvalho, Emerson, Bruno Michel e Thiago Reis. Esse foi o time titular do Botafogo de Ribeirão Preto. Nos relacionados, eles têm Bruno Michel, David, Djalma, Dudu, Emerson, Felipe Souto, Hélio Paraíba, Jean Victor, Joaquim Henrique, Joseph, Luiz Morales, Luqueta, Matheus Carvalho, Marlon, Martinelli, Rafael Pascoal, Rafael Tavares, Salcedo, Tarek e Thiago Reis. Qual que é a questão aqui? O lateral esquerdo Jean Victor e o zagueiro Joseph são novidades em relação à partida passada, e quem é novidade também é o atacante Luqueta, que participou das 2 primeiras partidas, não participou das 2 últimas. Estava ausente nas 2 últimas e retorna para essa partida, pelo menos entre os relacionados. Posso estar enganado, mas o Joseph jogou ano passado pelo Cruzeiro. Jean Vitor e Bruno Michel já jogaram aqui em Campinas, jogaram na Ponte também. E acho que Hélio Paraíba estava no Brasil de Pelotas, uma coisa assim. Não é um elenco com jogadores conhecidos, né, Léo? O técnico é de Campinas, Leandro Zago, inclusive trabalhou no Guarani 2013, 14, por aí nas categorias de base. Fez um bom trabalho na base do Atlético Mineiro e é um jovem treinador, aí uma revelação no futebol e está tentando buscar seu espaço aí. Conhece Campinas, conhece o Guarani e tenho certeza que vai tentar preparar um plano aí para pelo menos tirar um pontinho da gente. Tomara que não consiga. Tem hashtag aí, Léo?
Então, a hashtag de hoje, vamos pensar em alguma coisa que, assim, eu não preparei nada, não tinha preparado nada ainda, mas com essa história do Leandro Zago ter trabalhado no Guarani, Daniel Paulista também ser um treinador jovem, eu Daniel tenho. Paulista que é de Ribeirão Preto, hein? O Então, Leandro Zago é de Campinas e o Daniel Paulista é de Ribeirão Preto. Uma curiosidade do confronto. eu pensei na hashtag Desafio dos Jovens Treinadores. Uma hashtag meio longa, porque palavras longas, mas Desafio dos Jovens Treinadores. São dois Boa. treinadores jovens que estão buscando seu espaço, inclusive, não duvido que em breve, não desmerecendo o trabalho do Daniel Paulista, não pedindo a cabeça, longe disso. Estamos falando em questão até mesmo de alguns anos, mas não duvido que em breve Leandro Zago possa treinar o profissional do Guarani, que é um treinador que, ao meu ver, é bastante competente pelo que demonstra. Inclusive, o Botafogo, mesmo com um elenco limitado e tendo perdido de 3-0 de 3-0 da Inter de Limeira, tem os mesmos 4 pontos que. Não, tem 5 pontos. Tem 5 2 pontos. pontos a mais que a gente. Foi a Então, primeira assim, derrota deles no campeonato contra a Inter. o time deles é limitado, mas o Leandro Zago vem fazendo um bom trabalho e o Botafogo está com 5 pontos na competição já. Então não duvido que em algum momento ele apareça como treinador nosso aqui, já que o Guarani gosta de apostar em jovens treinadores. Então, desafio dos jovens treinadores é a hashtag de hoje. Eu posso estar enganado, mas quando o Ivan, o Betão saíram do Guarani e subiram a avenida em direção à ponte, eu acho que o Leandro Zago foi logo em seguida. Ele trabalhou na base deles lá também e fez um trabalho muito bom é, é, por, pelo que eu fiquei sabendo aí, pelas divisões de base. Relembrando rapidinho, hein? Botafogo e Guarani, Guarani e Botafogo, um jogo importante, tradicional no interior paulista. 2 jogos aqui para a gente lembrar, 3 na verdade, rapidamente. Paulistão de 77, com mais de 40 mil pessoas no Pacaembu. A primeira grande caravana da torcida do Guarani. Há quem diga que tinha mais de 30 mil bugrinos no Pacaembu em 77. Foi 0-0, o Botafogo acabou avançando. Semifinal do primeiro turno do Paulistão. Um pouco mais para frente, 83. Não, tem mais um jogo ainda. 83, lá em Ribeirão Preto, gol de Rubens Feijão no final do jogo salvou o Guarani do rebaixamento. 91, Vonei, hein, Léo? Já entrevistamos o Vonei aqui. O acesso para a Série A em 91 veio, não nesse jogo, né, mas na campanha, um gol de Vonei no finalzinho lá no Santa Cruz, quando ninguém acreditava mais. E em 2001, 10 anos depois, um jogo difícil, triste, eu estava lá, 45 ônibus saíram de Campinas, o Guarani foi roubadíssimo em Ribeirão Preto, acabou perdendo por 2-1 e acabou culminando lá em 2001, naquele primeiro rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, adversário conhecido no futebol do interior paulista, Botafogo foi a primeira SA aí, né? Deu o que falar e hoje passa por muita dificuldade. Mas vai ser um jogo duro, um jogo importante. Estaremos aqui, né, Léo? Nossa jornada do Bugrecast tá sempre on quando o jogo começar. Sim, e eu quero lembrar um jogo que, para mim, foi um jogo também bem interessante, bem marcante, apesar de não ter sido tão importante quanto esses, que foi aquele Guarani 2-1 na Série C de 2016, que foi um dos. Se não foi o jogo que a gente classificou, foi um próximo da gente classificar para a segunda fase. Então, foi um jogo que o Guarani ganhou em Ribeirão Preto. Outra informação interessante é que os últimos 3 jogos, então desde 2020, na Série B, são 3 vitórias do Guarani. A última derrota do Guarani foi também em 2020 pelo Campeonato Paulista. Depois, pela Série B, 1-0 fora de casa, 2-1 em casa e em 2021, 1-0 de novo pelo Campeonato Paulista. Boa! Nossa transmissão deve começar a partir das 8, 8 e pouquinho, 9h30, o nosso ao vivo.
e o pós-jogo logo em seguida. Léo, que seja uma atuação tão boa ou melhor do que a gente viu contra o Santos e que o resultado seja diferente, né? Vitória ao invés de empate pra gente destravar o campeonato e começar de verdade, hein? E que o goleiro deles não esteja tão inspirado quanto o João Paulo estava na última partida. E que o Guarani consiga criar tantas oportunidades quanto criou também na última partida, com mais de 20 finalizações. Amém. Nos vemos no jogo. Valeu, Léo. Obrigado a todos, hein? Deixa o seu like, se inscreva. O Bugrecast está tentando fazer conteúdo quase todo dia, hein? Então apoia aqui o nosso trabalho. Obrigado por prestigiar e vamos que vamos. Valeu. Até a próxima. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.